Então, resiliência é quando a gente assume que as dificuldades virão, mas a gente vai enfrentar e o que vai sair do outro lado é um pouco melhor. Porque resiliência, gente, é a característica do elástico. O que é a característica do elástico? Eu estico e quanto mais eu estico, mais força o elástico ganha. Já viu um elástico quando estoura, vem no dedo da gente, bem forte. A resiliência é isso com a gente. São as dificuldades que a gente enfrenta, a gente vai tornando mais forte. A gente tem que ter conhecimento e autoconhecimento. Não existe outra coisa se a gente partir do pressuposto que eu só sei, meu universo é do tamanho daquilo que eu sei. Se eu não sei, aquilo não existe e eu não posso usufruir disso. Então, saúde mental, gente, é muito, muito mais do que você não ter um transtorno, por exemplo. Você não ter um transtorno como pânico, como depressão, como déficit de atenção. Aí você vai falar, então não tem nada disso, eu tenho saúde mental? Não. Se você não tem autoconhecimento e conhecimento, você está sujeito a ter qualquer coisa dessa em algum momento. Existe uma pandemia silenciosa no mundo que antecede a pandemia do corona. Em 2016, 2017, a Organização Mundial de Saúde fez um ano inteiro de palestras ao redor do mundo para falar sobre depressão e suicídio. Isso em 2016, tá, gente? O que acontecia? Naquela época, a gente tinha, mais ou menos no Brasil, 11 milhões de pessoas com depressão, clinicamente diagnosticadas. E a gente sabe que esse número sempre é muito menor do que aparece na estatística, que as pessoas não falam, né? As pessoas só procuram ajuda quando já estão na depressão grave. Na depressão leve, ninguém aparece. Então, nessa época, a gente tinha de suicídio, um suicídio ao redor do mundo a cada 40 segundos. Eu não falei 40 minutos não, gente, é 40 segundos. Isso significa que o tempo que a gente está aqui, já algumas pessoas ao redor do mundo já tiraram sua vida. Então, assim, isso é uma pandemia silenciosa. Muito. Aí as pessoas falam assim, depois da pandemia tudo mudou. Não, depois da pandemia tudo se agravou. No Brasil, a gente teve um aumento de 25% dos casos de depressão. Então, esse 11 aí já está batendo quase que 18. E a gente teve um aumento dos transtornos ansiosos, que também são muito comuns. Que no Brasil, lá em 2016, estava mais ou menos em 18 milhões, tá? Hoje, bote aí mais 25%. Aí a gente vê que é muita coisa. Não tenha dúvida que a grande maioria dos transtornos mentais está relacionada ao transtorno de ansiedade, e aí inclui ansiedade generalizada, pânico, estresse pós-traumático, tá? Toque. Então tem um espectro, né? E também fobias. Muitas pessoas têm fobias. Aí você fala assim, é a maioria dos transtornos ansiosos? Sim. Mas o problema é que fobia é uma coisa que a gente evita. Você tem fobia de cobra. Você já viu alguém que tem fobia de cobra? Chega, eu tenho super fobia de cobra, enquanto cobra todo dia, quando eu saio, eu encontro com ela na rua. Quem tem fobia evita os lugares. E aquilo não dá problema, até o dia que ela se depara com aquilo. A fobia mais comum é a fobia de avião, por exemplo. Então, isso durante muito tempo proibiu as pessoas de avançar na carreira, porque elas se recusavam a viajar. E uma outra fobia muito comum é a fobia social. Gente, fobia social não é uma pessoa que não goste do social. Eu já vi gente chamando psicopata de fóbico social. Tem nada a ver. Fobia social é a timidez patológica. Ou seja, um tímido social, ele gosta de interagir, mas ele passa mal quando ele faz isso. Então, se eu fosse uma fóbica social, eu não conseguiria estar aqui em cima. Eu estaria me desmilinguindo em suor, tremor, sede e taquicardia, tá? Então, isso é a tal fobia social. Muito bem, isso tudo a gente hoje já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar da timidez patológica, todo mundo já ouviu falar da depressão. Tudo isso tem tratamento. São raros os casos que a gente não tem tratamento. Mas aí a gente tem que avançar um pouquinho. A gente sabe que existe, a gente sabe como identificar, ou pelo menos devemos saber. Tá? Não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí eu pergunto, e a nossa condição humana? Porque assim, autoconhecimento é eu saber quem eu sou e a que eu me destino, certo? Tem muita gente que não sabe a que se destina.
mas sabe quem é, ou não. Saber quem é, eu saber quais são meus lados positivos, quais são meus lados negativos, o que eu tenho como sentido da vida e como eu faço isso em propósito de vida, tá? Então, isso é uma coisa que muito mais a filosofia tem para dizer com a gente do que a própria medicina. E eu acredito muito nessa união de psicologia, medicina e filosofia, tá? Porque lá na Grécia Antiga, os filósofos eram tudo, né, gente? Não tinha o médico, não tinha o sábio, que era o cara que estudava de tudo e servia aos reis. Então, quando a gente fala o conhecimento, eu primeiro tem que saber o que nós somos. Por exemplo, todos nós aqui somos humanos, certo? Muito bem, somos humanos, mas somos seres humanos? Qual a diferença? Humanos, a gente basta nascer. Sou da espécie humana. Agora, se tornar um ser humano requer que eu haja como ser humano. É um processo. Qual é a essência do ser humano? É um animal que agrega valores àquilo que ele faz. Então, se eu sou um ser humano de verdade, eu sou uma pessoa que tem valores, virtudes, ou seja, pratico os meus valores para mim e para os outros e uso a sabedoria para poder saber exatamente a quem eu dedico o meu melhor, a quem não adianta dedicar e o que eu posso fazer para mim. Isso seria uma definição muito simples, uma definição bem de Epiteto, Epícoro, o próprio Platão também andou por ali. Então, ser humano é aquilo que eu me torno. E me torno quando eu sou uma pessoa melhor para mim e melhor para os outros. Certo? O que é sentido de vida? Por exemplo, todos nós temos um sentido e nascemos com uma cola para saber. Cola que eu digo é colar bem, tá, gente? De alguma maneira o Criador nos deu uma cola. E essa cola vem em forma de talento. Dom ou talento. Você já notou que muita gente tem crianças que com muito pouca idade têm ouvido absoluto. Aí você fala, bom, o cara nasce com isso. Ele vai ser pedreiro? Ou ele vai ser engenheiro? Se for, tá indo no rumo errado, né? E é muito interessante porque todos nós temos muito cedo esse talento aflorando. As crianças têm isso muito perceptível. O que acontece é que nós não estamos preparados para ver. Aí a gente começa a botar os meninos para jogar bola, as meninas para fazer balé, aquela coisa de manada. A gente fala tanto de manada, mas a educação é feita em manada. Quem é que observa os talentos dos seus filhos? Mas dá força para isso? Ou fala assim, esse talento não presta. Aí fala assim, esse talento não presta. Eu atendi um menininho de Portugal, uma graça. E o pai queria obrigar que ele jogasse futebol. E o menino, eu não dou para isso, é um vexame. Eu falei, tá bom, meu filho, para que você dá? Ele falou assim, para assuntos especiais e secretos. Eu falei, então você me explica que eu convenço seu pai, né? Ele, já na época, hackeava sistemas de segurança. Ele tinha 9 anos na época. E aí ele sabia nas vizinhanças inteiras câmeras de vigilância. Eu falei, o que você quer fazer na vida? Eu quero ir para a Inglaterra. E eu quero estudar, assim, para estar no FBI, para estar no serviço secreto da rainha. Eu falei, não, meu filho, você explicou ao seu pai? Não, porque senão ele vai saber que eu vigio o computador dele e ele traz minha mãe. Claro. E ele tem 3 namoradas. 3. E uma é casada e tem 2 filhos. Eu falei, olha, vamos deixar esse assunto de lado. Assim, deixa que eu falo com teu pai esse detalhe. Porque eu não preciso falar para sua mãe, não precisa nada disso. O importante é que você, com 14 anos, possa ir para a Inglaterra. Você está estudando? Eu estudo isso, né? Eu falei, mas quem te ensinou? Ninguém, eu sou autodidata. Hoje ele realmente faz parte de ele tem uma empresa de segurança na Inglaterra. Vive muitíssimo bem. Ainda falei pro pai, olha só, para ele ser um jogador medíocre, é melhor te sustentar sendo um empresário brilhante. Então, assim, eu vi essas ignorâncias acontecerem. Então, voltando, sentido da vida, a gente traz uma cola. Sentido da vida é usar o talento que me foi dado, tá? Para eu poder montar o propósito da vida. Agora, o que é o propósito da vida? Quando eu uso o meu talento para o meu autoaperfeiçoamento,
para que eu possa também beneficiar outras pessoas. E por quê, gente? Aí você encontra a glória da vida, né? Quando eu tô melhor e esse meu melhor dá um melhor também para os outros, nem que esses outros sejam 4 pessoas que moram com você, não tem problema. Porque tem gente que acha que tudo é assim, propósito tem que ser pro mundo. Não, gente, não precisa. Basta você dar o seu melhor para as pessoas que estão convivendo. Você convive com mais, se esforça para fazer mais. Mas não é isso. Então, quando eu tenho propósito, sentido da vida e propósito, eu atinjo a glória da vida. Por que isso? Antes que a gente se perca, todo humano é um animal, certo? Nós estamos dentro da natureza, certo? Nós não somos dono da natureza. Apesar da gente ter um delírio, né? A gente acha que a gente manda na natureza, mas não manda. Então, tem qualquer outro ser vivo que está na natureza, a gente tem um propósito que já é pré-determinado. Por exemplo, alguém já viu a macieira da laranja? Não, a macieira da maçã, laranjeira da laranja. O sol, qual é o sentido e o propósito do sol? Brilhar, gerar calor, que gera vida. Para o nosso planeta, então, gera muita vida. Imagina que um dia o sol levanta e fala assim, hoje eu trabalhar, estou a fim de fazer nada. O que acontece? Poucos dias a gente congela e a gente morre. Da mesma maneira, nós também somos elementos disso. Porque eu acho bonito a gente falar assim, eu sei, não mais nada. Gente, a gente nasceu e foi feito com um propósito. Você não tem como fugir disso. E eu não estou falando isso como uma coisa ruim. Eu estou falando isso exatamente como uma coisa boa. O sol se aquece com o aquecimento dele? Não. A laranjeira come a laranja? Não. O rio bebe a água? Não. Então, está na natureza uma lei que é você tem que servir aos outros. E a gente se esquece disso. Então, quando eu falo que a gente tem que também servir aos outros, não é porque eu sou generosa, é porque eu faço parte da natureza e as regras da natureza é isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida não é cosmos, não é caos, é cosmos. O que quer dizer isso? Que o universo tem regras. A gente pode gostar ou não, mas existem regras. Por exemplo, alguém atribui que a vida não tem um designer, pelo menos, criador. Tem uma frase que também diz uma coisa engraçada. Você atribuir que não tem uma inteligência superior a nos governar, significa você dizer que você entrou numa tipografia, ou seja, uma gráfica, aquelas milhões de letrinhas explodiram e aí se fez um dicionário. Não tem sentido. Que existe uma vida, uma inteligência superior que criou regras. Não estou dizendo que é um homem barbudo, não estou dizendo nada disso. Mas existe alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Porque é muito surreal a gente pensar que 2 células dão uma coisa como a gente. 2 células, o espermatozoide. Já começa aí, né? Porque só um espermatozoide cria aquela corrida. É a coisa mais injusta que tem. Porque o óvulo não, ele fica ali esperando. Ele deixa os espermatozoides se baterem, se degladiarem, e um só. Então a gente está sempre sendo postos à prova. E a vida também. Por exemplo, a vida facilita? Não. A vida sempre é como uma faculdade. A prova não vai ficando mais difícil? Vai. Então, para a gente ter saúde mental, a gente tem que entender que a gente não vai esperar que a vida fique fácil para todo mundo e que tudo aconteça e que a gente vai se dar bem. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na maioria das empresas hoje, se fala muito da síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar? A síndrome de burnout, primeiro que estão fazendo uma confusão. O burnout está ligado diretamente às condições de trabalho. Por exemplo, burnout na pandemia. Não tenha dúvida que médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, muitos tiveram burnout, porque eles não podiam nem ir em casa. Eles tinham que ficar porque não podiam contaminar as famílias. Muitos médicos morreram na pandemia, muitos enfermeiros morreram na pandemia. Então, estou falando isso porque tem gente que, por exemplo, tem um problema em casa, uma relação abusiva, ou então uma mãe com uma doença crônica, um pai com Alzheimer, e aí ela está sobrecarregada em casa, e aí ela chega no trabalho e está com burnout. Não.
O burnout está ligado às condições de trabalho. Por exemplo, eu estava vendo com o Fernando, com a Cris, com a Debbie, né? A Débora, gente. A quantidade de serviços que vocês têm à disposição de vocês, é incomum isso numa empresa. É incomum. Mas a questão é, vocês estão usando? Porque, por exemplo, tudo está à disposição, mas eu tenho que ter a sabedoria. Você lembra? Valores, virtudes, sabedoria. Eu tenho que ter a sabedoria para usar. A empresa não vai poder te dizer, por exemplo, olha, você está com uma relação abusiva dentro de casa. Nós temos que ir lá tirar seu marido. Não, a empresa vai te dar os meios legais para que isso possa ser feito. E também vai entender se você não puder fazer. Por quê? Porque tem hora para tudo, hein? Às vezes não é a hora da pessoa. Eu sempre digo isso. Tem gente que fala assim, Bia, como é que você faz com o paciente que não faz o que você disse? Nada. Sabe por quê? Tudo tem tempo. Tudo. E talvez a coisa mais engraçada e generosa que a gente possa fazer para uma pessoa, às vezes é só ouvir. Porque o tempo dela vai chegar. As pessoas falam, você tem paciência. Eu falo, já falou 3 vezes. Ok, é porque a hora dele não chegou. Eu faço isso por bondade, talvez por sabedoria. Porque a gente sabe, tipo assim, a ficha cai para cada um também na terra. Aí alguém vai dizer assim, isso nunca caiu. Claro, essa vida. Também pode acontecer. Entendeu? Então, assim, não adianta a gente querer que os outros façam tudo pra gente. Pra gente ter saúde mental, não basta ter autoconhecimento, não basta ter conhecimento, a gente tem que ter coragem, resiliência, pra gente fazer uma coisa que se chama ressurgência. Vamos lá, falei a opção no nome difícil, mas agora a gente vai detalhar. Autoconhecimento é aquilo que eu falei. Você tem que dizer para você o que você é, quem é você, quais são as suas melhores partes, quais são as suas partes que você tem que melhorar. Conhecimento, eu saber um pouco de tudo. Por exemplo, eu não tenho toque, mas saber um pouco de toque faz com que eu entenda um colega meu, que muitas vezes tem um sofrimento atroz, mas é a pessoa mais honesta que você vai ver na vida. Se eu tiver que um dia deixar o país, por qualquer circunstância, eu pego um paciente de toque e peço para ele guardar tudo. E ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai aplicar, ficar culpado, porque ele conseguiu um rendimento de 10%, ele poderia ter conseguido 12%. E ele não vai se perdoar por isso. Então, por exemplo, a pessoa que tem um perfil, não precisa ser toque, mas o perfil toque é aquela personalidade perfeccionista. Alguém aqui imagina o perfeccionista trabalhando numa engrenagem caótica, criativa? Você bota um perfeccionista numa sala de brainstorm, de marketing, ele enlouquece. Ele vai ficar vendo aquelas bolinhas que as pessoas... isso não presta. Joga no chão. Ele vai catar o chão. Então, quando a gente fala, ele é ruim, não. Ele está no lugar errado. Ele é muito bom. Por exemplo, a minha secretária que trata de agenda, é perfeccionista. Ela é totalmente perfeccionista. Se eu inverto alguma coisa, ela não está na ordem errada. Eu falei, não, pode deixar que eu estou do jeito da minha ordem. Mas eu preciso disso, porque eu tenho que entender, eu sou oposto, eu sou aquela pessoa que não paro. Então tá tudo aqui na minha cabeça. Às vezes a cabeça falha, aí você tem que ligar pro perfeccionista e falar assim, perfeccionista, o que eu tenho para fazer exatamente agora? Então é a melhor parceria para mim em trabalho, é o perfeccionista. Agora ele sofre comigo? Sofre. Muito. Mas a gente se complementa, né? É o hiperativo com o perfeccionista. Outra coisa também, a pessoa que é muito social. Você pega uma pessoa dessa e vai botar no laboratório de pesquisa, ela vai falar com as manipuladoras e contaminar todo o processo, por exemplo, de produção de uma vacina. Então tira ela de lá, deixa o perfeccionista, que o perfeccionista vai ficar vendo a bactéria reproduzir, vai ficar vendo quantas colônias deram, vai medir. Por exemplo, arquiteto. Todo arquiteto tem que ter um pouco de perfeccionismo e toque. Porque fazer aquelas medidas todas, você vê se o arquiteto é bom se ele chega na tua casa já ajeitando o quadro. Você deixa um quadro bem torto e vai falando com ele. De repente ele vê o quadro torto e ele não vai mais. Aí você fala assim, pode ir lá, pode ajeitar. Aí ele fica bem. Então esse conhecimento do outro, não para você dar diagnóstico, mas para você ter a tolerância. Porque aquela pessoa também tem um lado muito bom. E a gente tem que descobrir. Porque senão a gente vai guerrear, gente.
Olha, nós somos uma espécie muito mequetrefe, né? Olha só, o ser humano é um bicho sem pelo, né? A gente morreria muito fácil. Na Antártica, por exemplo. É um bicho sem potencial de musculatura. Olha um tigre, olha a gente. Sem velocidade, sem força física. Aí você fala, nossa, como é que a gente chegou ao topo, né, do reino animal neste planeta? Colaboração. Só isso. A gente resolveu colaborar um com os outros. E estamos fazendo o contrário hoje. Hoje a gente está na competição. Então a burrice a gente competir como se o outro fosse inimigo. Então tem sentido isso. Por exemplo, uma empresa que faz com que os seus colaboradores fiquem competindo entre eles é burra. O que vale para uma empresa? Todos nós somos descartáveis. Todos. E todos nós morrer um dia. É uma das regras do universo. Não foi eu que fiz. Tá? Muito bem. Tudo vai continuar? Se a gente deixar um legado, vai. O que importa numa empresa? Qual é a filosofia da empresa? Eu tenho que ver se eu, como pessoa, me adequo àquela filosofia. E eu tenho que ajudar para que isso seja um legado passado à frente. Porque, assim, é muito bom a gente ser elogiado, é muito bom isso, mas, assim, não tem sentido se você não tocar em vida dos seus colegas. Não tem sentido. O posto que vão fazer da gente vai ser para como fazer cocô. Então, a gente tem que ter essa interação agora. Porque o que a gente deixa nas pessoas? As boas memórias. Eu sempre digo que eu estou sempre vivendo, e isso é fundamental para a saúde mental, eu estou sempre vivendo para criar boas memórias. Sempre. E lembre-se disso, existe um assino chamado Declínio da Alegria de Viver, que começa aos 23 anos. É sério. Quantos sorrisos uma criança de 3 anos está sentindo? Deus que me permite. Você gosta de um filmezinho? Bota de novo. E de novo. E de novo. Você conta a historinha de nós. Ri. E pro dia seguinte, conta de novo. Aí você conta de novo. Então, uma criança de 3 anos ri em média 400 vezes por dia. Muito bem, um homem e uma mulher também de 40 anos ri por dia. Tô falando sorriso. Eu tô falando sorriso. 4. Sorriso espontâneo, gente. Não é cada fingimento da educação. Não é aquele assim. Então, isso que a gente tá soltando, a gargalhada, né? Aí a gente pensa o seguinte, por que a gente vai ficando chato assim? Com 23 anos começa a decair profundamente a capacidade da gente rir da gente e rir dos outros. Gente, eu não levo a sério quem não ri de si mesmo. Não levo a sério. Porque uma pessoa que se leva tão a sério a ponto de achar que nunca erra é uma pessoa insuportável. Insuportável. Então, eu sou aquela que já conta piada das besteiras que eu faço antes. Ninguém vai contar, porque eu vou contar. Outro dia eu botei na minha geladeira o controle da NED. É muito simples, faz todo sentido. Cheguei em casa, a cachorra, fui recolher o cocô da cachorra, lavei a mão. Aí tava a TV do Dog lá, passando, aí eu falei, vou trocar, botei para botar no jornal, que eu não tinha visto nada, botei isso, lembrei que tinha que botar água, os cachorros. Aí fui na geladeira, botei a água, daqui a pouco, gente. Aí sentei para ver o tal do jornal, não tinha para trocar. Aí eu refiz na minha cabeça, onde eu fui, banheiro, lavei a mão, fui na geladeira, só pode estar lá, não deu outro. Abri, já fotografei, que eu falei, isso eu tenho que fotografar para poder me lembrar disso. Então isso acontece. E a gente não pode levar tão a sério, porque a gente fala, isso não pode acontecer comigo. Ou então o perfeccionista vai dizer o quê? Tô com Alzheimer, doutor. Botei coisa da NET dentro da geladeira. Falei, meu filho, eu já levei o controle da televisão para abrir o portão eletrônico do prédio. Aí o pobre do porteiro já me conhece bem, doutoroso meu. Falei, muito obrigado, me dá 2. Os moradores têm 1, me dá 2. No meu carro, na bolsa. Deixa eu no carro, na bolsa.